Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Eu preciso só que confirmem para mim se está tudo certo aí, está me ouvindo? Boa noite, Michael, Alisson, Boa Bianca. noite. E aí, Ouvindo Alisson, beleza? Tá ouvindo bem aí? bem, muito bem, viu? Show de bola. Boa noite também, Karine Andrade. Show de bola, pessoal, bacana. Eu vou pedir para todos vocês manterem os microfones desligados, beleza? E aí, ao longo da nossa apresentação aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aí que a gente vai respondendo, beleza? Espero que a gente tenha aqui um momento de muito aprendizado, né? E vai ser um momento breve também, nós vamos honrar o tempo de vocês e o nosso também, beleza? Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, né, nós estamos trazendo aqui esse tema para a gente conversar nessa noite, como construir uma pequena empresa que te dê lucro e tempo livre para aproveitar a vida, né? Dois pilares fundamentais. Eu acho que isso aqui é o sonho de todo dono de empresa, de um modo geral, independente do porte dela, né? Se é pequeno ou é grande, ou seja, cara, a pessoa quer ter lucro e tempo livre para aproveitar a vida. E nós separamos hoje dois pilares fundamentais. É lógico que é, existem vários pilares, né, que sustentam as empresas de sucesso, né? E obviamente que a gente não teria tempo de abordar isso tudo aqui hoje numa aula só, mas nós escolhemos, né, eu e Karine escolhemos dois pilares muito importantes, pilares realmente fundamentais para isso, para esse sucesso. Já peço desculpa um pouco que aqui em BH está um calor absurdo. E aí fica calor e ar-condicionado, né? Minha voz está daquele jeito, entendeu? Mas estou com um copinho de água do lado aqui, vou tentar dar o meu melhor aqui para honrar, né, o compromisso que eu fiz com vocês. Muito bem. Karina Andrade, Maravilha, maravilha. Karina Andrade já está a postos ali. Aguarde. Boa noite, pessoal. É isso aí. Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Como construir uma pequena empresa, né, muito bem sucedida. Lucro e tempo livre. Primeiramente, eu queria explicar para vocês, está todo mundo vendo meu slide aí, né? Tá vendo aí, Karina? Tá Tô vendo, vendo, aham. beleza. Explicar por que que a gente decidiu fazer essa reunião. E foi legal que eu peguei uma manchete aqui que saiu na Exame, olha só, agora, 5 de dezembro de 2024. Talvez vocês não estão vendo a data aqui embaixo, bem pequenininha, né? Semana passada, que diz o seguinte, olha só, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil, aponta IBGE, ou seja, de cada 100 empresas que abrem no Brasil, depois de 5 anos, só 40 continuam, 60 morrem. Então, pela nossa preocupação, foi por isso que eu e Karine Andrade decidimos realmente trazer esse tema aqui para vocês. Já tem um bom tempo, né, Karine, que a gente não dá esse tipo de aula assim gratuitas, né? Nós estamos mantendo o nosso tempo com a dedicação bem exclusiva aos nossos alunos que são membros da nossa mentoria. Mas eu fiquei bastante preocupado, tá? Na semana passada, inclusive, eu estive no interior, lá visitando a minha família, e conversei com um tio meu, que é dono de uma pequena distribuidora lá, muito bem sucedida, é aquela pequena empresa, sabe, que enche meus olhos de felicidade, uma operação simples e de muito resultado. Ele tem conseguido lá ter muitas conquistas pessoais, e ali ele foi me levou para conhecer a distribuidora dele, né? Uma distribuidora bem pequenininha, me mostrou vários imóveis que ele já comprou na cidade, sabe? À vista, com dinheiro do negócio dele. Olha que top. Isso aí é isso aí, né? É por isso que eu estou aqui, sabe? Por isso que eu estou aqui. Mas, enfim, mas a realidade, de um modo geral, não é essa. Então, ele estava me contando o seguinte, que ele tem uma cartela, Karine, com um pouco mais de 100 clientes, e ele falou comigo assim, Wendel, os pequenos empresários, praticamente todos os meus clientes, não têm capital de giro. Não tem. Se precisar deles fazer uma compra à vista para ter um preço melhor, etc., eles simplesmente não têm, sabe? Aquela história do vende o almoço para comprar a janta, tá entendendo? Né? E eu fico pensando, nossa, mas que dificuldade, que situação crítica, né? Recentemente eu fiz uma enquete, né, lá no meu Instagram, perguntando quem tinha, né, capital de giro na empresa.
Só 3 pessoas de uma multidão que respondeu lá disse que tinha. Perguntei também, né, se você se escondesse durante 30 dias, incomunicável, sem o seu telefone, né? O que aconteceria com a sua empresa? Também, mais de 90% das respostas foram: fecha as portas, a empresa fecha as portas. Então, assim, uma situação muito crítica, realmente, assim, quem conhece um pouco já da minha história sabe que eu tenho uma relação, né, com a pequena empresa antiga que vem de berço. Nasci num lar de pequenos empresários, meu pai era comerciante, minha mãe costureira, né? Então, assim, tem uma relação realmente de muita paixão com a pequena empresa, que eu não vou ter tempo de contar aqui agora. Vocês encontram um pouco disso no meu livro, né, aí nas minhas redes sociais e etc. Talvez vocês já até conheçam um pouco dessa história, mas de fato eu realmente tenho uma paixão muito grande pelas pequenas empresas e essa preocupação minha é com isso, né, por isso, né, com essa dificuldade que eu tenho visto. Hoje eu vi um dado, né, um dado oficial, mas de uma pessoa, uma autoridade no comércio brasileiro, né, no mercado brasileiro, que é o Adib, né, o João Adib, o CEO da CIMED, né, importante indústria farmacêutica, falando que no Brasil, por exemplo, 50% das farmácias do Brasil, 50%, olha só isso, metade, que corresponde a em torno de 40 mil farmácias, faturam menos de 50 mil reais por mês. Então, eu fiquei assim, assustado com isso, sabe? Metade, temos 80 mil farmácias no Brasil, metade delas fatura menos de 50 mil, e eu que sou do ramo farmacêutico, afirmo para vocês que metade delas estão quebradas, porque uma farmácia hoje que fatura abaixo de 50 mil por mês, ela está quebrada, pode ter certeza disso. Então, podemos dizer que, Karine Andrade, metade das farmácias do Brasil estão quebradas. Triste isso, né? Porque quando Então, você diz que tem 40 mil empresas quebradas, você tem com certeza 40 mil famílias pagando o preço dessa exatamente. situação. Exatamente, é isso aí. E às vezes a pessoa fala assim: ah, não, ainda eu tenho uma farmácia que fatura menos de 50 mil, mas ela não está quebrada. Mas quanto você ganha? Qual que é o seu prolabore? Às vezes a pessoa tira 2 mil reais por mês de prolabore. Então, assim, um dono de empresa que ganha 2 mil por mês é uma empresa quebrada. Considera uma empresa quebrada, uma pequena empresa. Hoje, no cenário brasileiro, com os custos de tudo hoje, né, que vocês sabem muito bem, uma pequena empresa, uma empresa qualquer que seja, que dá menos de 5 mil reais para a pessoa, para o dono viver, eu considero ela uma empresa quebrada. Então, a situação é bem assim, crítica, realmente é por isso que a gente decidiu trazer essa aula. E aí, talvez você possa me perguntar, mas por que que isso acontece, né, Winda? Por que que isso acontece, uma situação tão crítica assim com as empresas? E eu posso dizer que existem inúmeros fatores. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, que eu gosto de ler, de um autor chamado Josicleido Nogueira, né? Que tem esse título, Por que as micro e pequenas empresas quebram? Esse é o título do livro. E lá ele apresenta 40 motivos. 40 motivos. Já li esse livro inúmeras vezes, estou sempre lendo, e estou sempre fazendo um check-up, ali, um checklist, sabe, da minha empresa, né? Se algum motivo daquele eu ainda estou deixando a desejar, né? Mas, enfim, eu coloquei aqui que um dos motivos é porque as pequenas empresas, em sua maioria, ó, elas são construídas sobre pilares fracos, né? Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Thomas Kempis, que ele diz, né? Quanto mais alto o edifício, mais profundos devem ser os seus alicerces. Então, eu gosto muito dessa comparação, dessa metáfora, de comparar uma pequena empresa a um prédio, a um edifício. Gosto muito disso. E a gente sabe que todo prédio, né, todo edifício, ele precisa, para ficar em pé, ele precisa ser sustentado em pilares, né? Pilares. E aí, quanto mais alto for esse edifício, né, mais profundos o quê? Devem ser esses alicerces, esses pilares. E eu vejo que é isso, que as pequenas empresas, em sua maioria, são construídas sobre pilares fracos, né? Também os pilares são muitos, né? Muitos pilares que sustentam uma empresa de sucesso. E hoje eu e Karine aqui selecionamos apenas dois pilares, numa outra oportunidade a gente pode falar de outros pilares, mas hoje a gente selecionou aqui dois pilares importantíssimos, tá? Que você precisa ficar muito atento para ver como que você está realmente aí, né, construindo esses pilares aí na sua
empresa, ok? E eu vou apresentar aqui, então, o primeiro pilar, depois, na sequência, Karine Andrade traz para a gente o segundo pilar, tá? O primeiro pilar, acho que os dois estão relacionados à mentalidade, né? Mas depois Karine vai aprofundar um pouco mais no tema dela. O primeiro pilar é o que eu chamo de mentalidade, pessoal, tá? Mentalidade, aqui eu estou falando mais especificamente de quê? Da mentalidade do dono. Inclusive, estou vendo ali o Alisson, né, com o meu livro no fundo ali, né? Obrigado, Alisson, pela moral, né? Pela moral aí. No teu próprio livro, inclusive, que é a técnica BBF, né, eu falo de 3 pilares, né? E o primeiro pilar que eu falo lá no livro é exatamente a questão da mentalidade, né? Uma mentalidade vencedora. Então, sem isso, eu não vejo a menor possibilidade de alguém construir uma pequena empresa muito bem sucedida. Eu quero falar um pouco mais aqui sobre o que é exatamente a questão da mentalidade. A primeira coisa que a gente precisa entender, aí se tratando de mentalidade do dono, é entender qual que é o propósito, qual que é o objetivo de uma empresa, né? Essa é uma frase também que eu adoro, né, que diz que as empresas existem para enriquecer a nossa vida e não para drenar a nossa vitalidade, né? Por que que as empresas existem, né? Essa é uma frase de Michael Gerber, é o maior consultor de pequenos negócios, né, de small business do mundo. Então, ele diz: as empresas devem existir para enriquecer a nossa vida, não para drenar a nossa vitalidade. Eu acho isso muito importante, porque não é essa a realidade que a gente vê hoje. O que a gente vê mais, realmente, como eu citei no início, é o quê? Pessoas frustradas, estressadas, sabe? Vivendo um pesadelo num negócio que surgiu a partir de um sonho, né? Famílias ali que sonharam em montar o próprio negócio, empreender, às vezes lançaram mão ali dos últimos recursos financeiros que tinham, fizeram alguns empréstimos bancários, né? E agora sim, agora vai, eu posso, né, empreender, agora eu não vou trabalhar para ninguém mais, né? Eu sou dono do meu próprio negócio, eu vou ser feliz, etc. E aí o tempo passa e o que a gente vê acontecendo é o que é exatamente o contrário, né? Pessoas passando noites e noites sem dormir, estressadas, recebo mensagens no meu Instagram quase que diariamente, né? Pessoas pedindo ajuda e etc., pela situação que estão passando. Então, olha só, mentalidade, primeira coisa, você entender, você entender qual que é o objetivo de uma empresa, né? Hoje as pessoas vivem escravizadas na empresa, vivem verdadeiros escravos, né? Não conseguem sair das empresas, sair a empresa fecha, a empresa não funciona, né? Então, esse não deve ser um objetivo de uma empresa na nossa vida, tá? O objetivo da empresa é o contrário. Aqui eu quero que você reflita sobre alguns pontos importantes. Olha só, a nossa empresa não é a coisa mais importante da nossa vida, a coisa mais importante da nossa vida é a própria vida, né? No programa de desenvolvimento de negócios do Michael Gerber, né? Ele fala sobre o objetivo principal, que é a primeira coisa que a gente precisa desenvolver quando a gente vai desenvolver um negócio, né, ele fala do objetivo principal, que é o quê? Que é você entender que a coisa mais importante da sua vida não é a sua empresa, é a própria vida. A empresa ela é uma peça importante no quebra-cabeça da nossa vida, mas ela não é o quebra-cabeça. Então, veja bem, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você está construindo a sua vida. Ó, peças, peças. Ela é um quebra-cabeça. A empresa, ela é uma pecinha do quebra-cabeça da sua vida, ok? Então, quem tem que se encaixar, aqui a última frase aqui, ó, é ela que deve se encaixar na nossa vida e não a nossa vida se encaixar ela, né? Ela existe, ó, para nos servir, para nos proporcionar a vida que nós queremos viver. Então, olha só, as empresas, o que a gente mais vê hoje é o quê? Pessoas que encaixam a sua vida na empresa, é como se a empresa fosse maior, quem manda é a empresa, né? Então eu sempre pergunto, né? Quem serve quem, né? Você que serve a empresa ou a empresa que te serve, né? Por que que você montou uma empresa, né? Você poderia ter montado qualquer coisa, você poderia ter feito qualquer coisa, você poderia ter feito um concurso público, né? Por exemplo, mas qual foi o propósito, né? Então, é preciso ficar claro a questão da mentalidade, ficar claro. A empresa existe para te servir e não o contrário. Então, portanto, veja bem, portanto,
antes de abrir uma empresa ou de ir trabalhar amanhã, eu acredito aqui que a grande maioria aqui já seja, né, de empresários, antes de você ir trabalhar amanhã, eu quero que você faça a si mesmo as seguintes perguntas. Olha que perguntas poderosas. Você já deveria ter feito lá quando antes de você ter abrido a sua empresa, mas tudo bem que seja hoje, né? Como eu quero que seja a minha vida de um modo geral, né? Primeira pergunta que você tem que responder, seu objetivo principal. O que eu gostaria de estar fazendo daqui a 2 anos, a 5 anos, daqui a 10 anos e no final da minha vida? O que eu gostaria de estar fazendo? Como seria o meu dia ideal do acordar ao deitar? Olha só, todo dono de empresa precisa perguntar isso. Toda pessoa. Que enredo eu gostaria que a história da minha vida tivesse quando for tarde demais para mudar? Olha que pergunta poderosa. Lá no final, quando não tiver tempo mais para mudar nada, quando alguém lá estiver lendo a história da sua vida, que história você gostaria que fosse contada? Que história você gostaria que fosse contada? O que eu gostaria de aprender durante a vida? E de quanto dinheiro eu preciso para fazer o que pretendo? Olha só, pessoal, perguntas poderosas, tá? Que eu quero deixar para vocês nessa noite aqui, para vocês refletirem. Mentalidade, a coisa mais importante da nossa vida não é a empresa, é a nossa própria vida. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é isso, que a empresa está ali para te servir. Então, você desenha primeiro, pessoal, você desenha o quebra-cabeça da sua vida, da vida que você quer viver, sabe? Esse é o objetivo principal. Como é que é a vida que eu quero viver? Do acordar ao deitar, como que é o dia, a rotina ideal para mim? Então, tudo isso tem que ser desenhado primeiro, antes. Esse é o seu objetivo principal. Responder a essas perguntas aqui é o objetivo principal. E depois que você responder tudo isso, o que eu gostaria de estudar? Como eu gostaria que fosse a minha relação com a minha família, com meus amigos? Como é que eu gostaria que fosse? Depois que você responde tudo isso, aí você responde como que a minha empresa vai cumprir agora o objetivo estratégico de me proporcionar a vida que eu quero viver. Porque é para isso que as empresas existem. Elas existem o quê? Para te oferecer a vida que você quer viver. O Wendel, tem pessoas que falam assim para o Wendel, não sei trabalhar com metas, não sei estipular metas, como é que faz metas, qual que é o valor que eu coloco, tá entendendo? Então, olha só, olha a última pergunta aqui de quanto dinheiro eu preciso para fazer o que pretendo. Veja bem, tudo na empresa começa a partir de você. A vida, no momento que você desenha a vida que você quer viver, essa vida que você quer viver, ela tem um custo. Quanto custa essa vida? Tá? Imagina você no dia a dia ali, eu quero acordar de manhã, quero ir na academia, depois eu quero estudar isso, depois eu quero trabalhar um pouco, depois eu quero vir para casa, quero ir com a minha esposa, jantar com a minha esposa, com os meus filhos. Eu quero 2, 3 vezes ao ano fazer uma viagem de 5, de 7 dias. Eu quero pagar aula de inglês para meus filhos, e etc. Então, beleza. Quanto custa isso? Tá entendendo? Ah, isso me custa, Wendel, R$ 10.000 por mês. Opa, aqui começa, ó. Beleza, então eu preciso ganhar R$ 10.000 por mês. Aí vem a pergunta: de onde eu vou tirar esse dinheiro? Da empresa. Quanto a minha empresa precisa lucrar para que eu consiga tirar R$ 10.000 por mês? Porque eu não posso tirar o lucro todo dela. Eu não posso tirar o lucro. A empresa deu um lucro líquido de 10 mil, eu posso tirar os 10 mil. Não, não pode. Você quebra a sua empresa. Você deixa a sua empresa sem capital de giro. Você quebra a sua empresa. Você vai tirar o quê? 25% do lucro líquido? 30%? Tá, vou tirar 25% apenas do lucro líquido. Ok. Bom, então se 10 mil é 25% do lucro líquido, então o lucro líquido vai ser 4 vezes esse valor, 40 mil de lucro líquido, certo? Mas então, se eu preciso ter 40 mil de lucro líquido para que eu consiga tirar 10 mil para eu viver a vida que eu quero viver, quanto eu preciso vender
para que essa empresa me dê 40 mil de lucro líquido. Tá entendendo? Eu estou colocando aqui números, né? Bem fictícios, mas só para vocês entenderem a questão da mentalidade, né? A mentalidade que tudo começa por mim, tudo começa pela vida que eu quero viver, tudo começa por isso, né? Pelo eu. Então, a empresa, eu utilizando a empresa para ela me servir, né? Como a minha vida, é o objetivo principal, e a empresa, meu objetivo estratégico. Um objetivo estratégico, ou seja, é a estratégia que eu utilizei para ter a vida que eu quero, porque eu poderia ter, como eu disse no início, ter feito um concurso público. Bom, eu preciso de 10 mil por mês para eu viver a vida que eu quero viver. Então, poxa, tem um concurso público ali, o salário dele é 10 mil reais. Vou fazer prova, vou passar nesse concurso. Você tem que ver se esse concurso vai te dar a vida que você quer viver. Mas você poderia ter feito isso. E tem pessoas que falam, não, já sei, vou montar uma pequena empresa. Essa pequena empresa vai me dar 10 mil por mês de salário de prolabore. E com esses 10 mil eu vou viver a vida que eu quero viver. E aí todas as suas decisões, ó, mentalidade, tudo, todas as suas decisões precisam estar o quê? De acordo com isso, com o seu plano de vida. Então é por isso que eu sempre digo, né? Inclusive, na próxima atualização do meu livro agora, né, sai um capítulo novo nele, que eu coloquei um capítulo novo falando do mais importante primeiro, que é o quê? Antes de eu construir o meu plano de negócios, né, que é o plano da empresa, um plano de sucesso para a empresa, eu devo construir o meu plano de vida, meu plano de vida, em paralelo. E aí a empresa vai se encaixar no meu plano de vida e não o meu plano de vida vai se encaixar na minha empresa, no plano de negócio. Aí eu te faço essa pergunta, né? Como é que está sendo atualmente? É o seu plano de vida que está se encaixando no plano de negócios da sua empresa? Ou é o plano de negócios, a sua empresa que está encaixando no seu plano de vida? O que é maior? Né? É a sua vida ou a sua empresa? Né? Mentalidade. Então, a mentalidade de dono, mentalidade vencedora, uma mentalidade que entende a razão de existir de uma empresa, o propósito de existir de uma empresa, ok? E eu finalizo aqui a minha parte, apresentando vocês aqui essa pirâmide, que foi uma pirâmide que mudou a minha vida para sempre, que eu chamo de a pirâmide do sucesso. A primeira vez que eu vi uma pirâmide parecida com essa, não foi exatamente essa, porque essa aqui, do jeito que está, é a minha pirâmide, foi eu mesmo que criei essa pirâmide aqui, né? Eu que sou o autor dessa pirâmide, mas eu vi uma muito parecida com essa pela primeira vez num livro, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, né? Um grande coach brasileiro, Paulo Vieira, só que na pirâmide dele não tem esse aqui, ó, esse terceiro elemento que é a paciência. A pirâmide do Paulo Vieira é o ser, o fazer e o ter. Eu fiquei muito impactado com isso, com essa pirâmide, inclusive levei para o meu livro essa pirâmide, só que eu modifiquei ela. Eu coloquei esse elemento aqui, o terceiro elemento, que é a paciência, a pirâmide do sucesso. E o Paulo Vieira chama ela de a pirâmide do indivíduo, né? E eu chamo ela de a pirâmide do sucesso. Estou falando de mentalidade, tá? Só para relembrar vocês, não esqueci, estou falando de mentalidade. E aqui, o dia que eu entendi isso aqui, ó, que eu entendi isso aqui, a minha vida mudou, minha mente mudou, que eu entendi que o caminho para o sucesso, ele segue a ordem dessa pirâmide aqui, ó, de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Você precisa ter isso daí na sua mente. Muitas pessoas buscam o sucesso. O sucesso é isso aqui, ó, é o ter. As pessoas querem ter, né? As pessoas querem ter. Só que grande parte delas não quer passar pelo processo. E o melhor caminho que existe para você chegar no sucesso aí da sua vida pessoal, da sua empresa, é você obedecer à ordem desta pirâmide, de baixo para cima. Qual que é a ordem dessa pirâmide? Primeiramente, o ser, o eu, o meu desenvolvimento pessoal. Tá? Eu costumo dizer que a nossa empresa está exatamente no nosso nível. E é bom que seja assim. Tá? É bom que seja assim. Porque se você consegue construir uma empresa que está num nível muito acima do seu nível de desenvolvimento pessoal, a queda vai ser brusca, tá bom? A queda vai ser brusca, vai doer demais no dia que você cair.
Então, a primeira coisa, ó, quero ter uma empresa de sucesso ainda. Beleza, a primeira coisa é o seu desenvolvimento pessoal, o seu eu. Eu costumo dizer que quando o dono se desenvolve, a empresa cresce. Então, é o ser, você se desenvolver como pessoa, como ser humano. Como que eu faço isso, Wendel? Leitura, muita leitura, conversando com pessoas que já estão mais à minha frente nessa jornada, melhorando o meu eu, né? Isso aqui você vai ter que fazer escolhas, ó. Grupos de WhatsApp que você vai ter que abandonar, entendeu? Abandonar. Grupo de WhatsApp que não tem nada a ver, sabe? Que não te acrescenta com nada, que só te piora como ser humano. Papos, programas de TV. É isso aqui, ó. Essa transformação do ser, do eu. Primeiro passo. Depois, o segundo passo é o fazer, é o que eu faço. No momento em que eu me torno uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma pessoa mais capaz, mais desenvolvida, eu começo a fazer coisas também com mais qualidade, que eu faço com mais qualidade. Afinal de contas, o poder está na ação, né? Paulo Vieira fala isso muito, né? O poder está na ação. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo, né? O conhecimento é apenas um estoque, né? Ele fala, o conhecimento é um estoque de poder. Tem gente que fala, conhecimento é poder. Não, conhecimento não é poder. Conhecimento, ele está dentro de mim, mas se eu não fizer nada com ele, ele vai continuar ali, não vai gerar nada, não vai trazer resultado nenhum. Eu preciso botar esse conhecimento para fora na forma da ação, da execução. Então, eu começo a fazer coisas. E aí eu passo pelo terceiro passo, que é a paciência, porque é igual, isso aqui eu comparo muito à questão do emagrecimento, né? Eu coloco na minha mente, entendo a importância do emagrecimento, etc., muda a minha cabeça, começo a fazer dieta, fazer os exercícios, só que não é amanhã que eu vou ter o resultado, né? Eu vou esperar um tempo, então eu preciso também ter, ó, essa parte aqui, ó, da paciência. Até que a gente chega no ponto final aqui, que é o ter. O ter, na verdade, você não tem que fazer nada. O ter é só o resultado. O ter é o prêmio, tá entendendo? O ter é o prêmio. Você Consequência. é a consequência, exatamente. O ter é a consequência, só a consequência. Você se desenvolve, você torna uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mais disposto a servir, com mais amor ao próximo, né? Olha, se torna uma pessoa melhor. Aí você começa a fazer coisas Tu não acha melhores. que se tu fizer os teus compromissos em casa... Peraí. Jana, você quer falar? Se quiser falar, pode abrir aí. Oi, quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom. Então, pessoal, olha só. Primeiro pilar, mentalidade, tá? A pessoa que não tem essa mentalidade, que quer vir e colocar a mão direto no ter, tem muita gente que não tem paciência. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O ladrão é o cara que não quer passar por esse processo aqui, ó. Isso aqui demora demais, Karine Andrade. A gente tem que ler 50 livros por ano. 50 livros por ano. Tanto que a gente estuda. Fazer mentoria, compra mentoria aqui, compra mentoria ali, estuda aqui, assiste vídeo aqui, o tempo é curto, 24 horas não dá. Não, isso é muito demorado, pô. É mais fácil eu pegar um revólver e colocar na sua cabeça e roubar seu dinheiro, pô. Eu quero ter o ter logo. É, pô, o ladrão é esse cara, pessoal. O ladrão é esse cara aqui, ó, que ele não tem paciência, ele não quer passar por esse processo, ele quer ter o ter logo, ele vira um ladrão. Então, as pessoas que não têm paciência, sabe o que acontece? Que elas querem ter né, alcançar o resultado rapidamente, de qualquer jeito. A maioria delas vive uma vida frustrada, fatigante, nunca chegam ao ter, nunca chegam, porque elas não passaram pelo processo, tá? Algumas até chegam ao ter, só que o ser delas não está pronto para administrar o ter. E aí o que acontece? A queda é brusca. O que acontece com grande parte das pessoas que ganham na Mega Sena?
Da noite para o dia, o cara não tinha nada, agora ele tem tudo, financeiramente falando. Mas ele preparou o ser dele para administrar isso aqui que ele ganhou? Não, ele não preparou. E o que a gente vê mais acontecendo é o quê? Dentro de alguns anos ele não tem mais nada, porque ele não preparou o ser dele, o eu, ó, a mentalidade, né? Mentalidade vencedora. Então é isso, meus amigos. Você quer ter uma pequena empresa muito bem sucedida, que te dê lucros, te dê tempo livre para aproveitar a vida, que seja uma fonte de felicidade para você, para os seus funcionários, para os seus clientes, para a sua família? Existem vários pilares, ok? O primeiro deles é a mentalidade, uma mentalidade que eu chamo de uma mentalidade vencedora. Você entender realmente a importância do seu desenvolvimento, de ouvir as pessoas certas, de estar num círculo de amigos, de pessoas que também estão com a mesma mentalidade que você, beleza? Essa é a primeira parte. Eu vou interromper agora e vou passar a bola para o segundo pilar, quem vai trazer para a gente. Não saia daí. É simplesmente a maior e melhor vendedora do Brasil. É só isso. Olha o compromisso, hein, Whindersson? Ele sempre me bota na fogueira, né? Mas olha só, eu estava escutando aqui e pensando, né? Como é bom quando a gente consegue encontrar um trabalho, uma empresa onde a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Eu, assim como vocês, passei o dia na lida aí e estou bem feliz de poder estar aqui fazendo aquilo que eu realmente mais gosto, que é ensinar. E eu acho que dentro desses pilares, para que a gente consiga ter uma mentalidade ajustada e não sair do caminho, com certeza é a gente também fazer aquilo que a gente gosta, né? Procurar dentro da nossa empresa em fazer e construir a nossa empresa alicerçada também nas coisas que a gente gosta de fazer, né? Só completando aí, né, o teu raciocínio. Então, assim, obrigada a todos que estão aqui. Prometo ser breve também para honrar o horário de vocês. É sempre bom sempre muito bom estar aqui com vocês, né? E eu venho contribuir com o Whindersson, então, nessa aula, assim como nas mentorias que fizemos juntos também, né? Formamos uma bela dupla, né, Whindersson? Com um pilar que é muito importante, seja se você é empresário de uma empresa só, ou se você já tem aí o seu time comercial, as pessoas que podem te ajudar, que é o pilar das vendas, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, muitos empresários se preocupando com muitas coisas, pensando em tudo, inclusive se desenvolvendo em muitos pilares, né, do seu negócio e esquecendo de se desenvolver na questão da venda. Então, nós temos que ter uma mentalidade de sucesso, sim, mas nós também temos que ter uma mentalidade de venda, uma cultura de venda na nossa empresa. E eu separei alguns itens muito simples, não vou compartilhar slides, porque quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que vender não é talento. Vender não é talento. E que a venda, ela não acontece simplesmente por si só. A gente vê muitas pessoas falando que vender sem vender. Acho isso o máximo e essa frase, inclusive, vende. Mas no dia a dia, na prática, na nossa empresa, quem é empresário sabe que não é bem assim. Nós precisamos aprender a vender e entender que só ser comunicativo, só se relacionar bem, não é sinônimo de ser um excelente negociador, né? E isso é fundamental. Não é se comunicar bem não é sinônimo de sermos persuasivos, e é muito importante ser persuasivo. Por quê, Karine? Porque persuasivo é aquela pessoa que tem conhecimento, condição de tirar o cliente de um lugar e levar para o outro, conduzindo o cliente em direção àquilo que é melhor para ele. E para isso existe técnica, e por isso que a gente precisa estudar e desenvolver as nossas habilidades sobre venda. Mentalidade ajustada faz todo sentido. Agora, linguagem adequada
e ajustadas técnicas transformam com certeza o nosso negócio. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que vender não é talento. A gente precisa olhar para isso, até porque vender é o coração da nossa empresa. Coração da nossa empresa. Eu não estou entendendo direito aqui. Tá tudo certo com o som, Wendel? Sim ou não? Eu vi nos comentários que apareceu aqui. Só me dá um retorno se vocês estão me ouvindo. Pois é, para mim estava falhando muito, sabe? Não sei se é a minha internet aqui. O Alisson parece que falou para ele que também estava, mas parece que deu uma melhorada. É? Será? Parece que deu uma melhorada. Toca Vocês me aí, avisam? continua. Conseguiram entender? Querem que eu repita? Repita? Tá tudo certo? Eu acho que você pode repetir, pessoal. Se alguém mais quiser se manifestar aí, para a gente entender bem, sabe, o que está sendo falado, eu confesso que para mim aqui estava muito ruim. Não sei se é a minha internet aqui, sabe? Eu não estou em casa, né? Estou num hotel e estou conectada na rede do hotel. Então, para mim Para mim estava estava bom, ó. tudo certo. Ah, então, pessoal, pode ser mais aqui o meu também aqui, tá, Karine? Então, manda ver aí, tá? Tá? Não, maravilha. Bora lá. Então, assim, primeira coisa, olhar, pensar, ter cultura comercial, entender que vender não é talento, se preparar, se capacitar para a hora que o cliente chegar. Quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, a gente não se prepara para receber a visita? Se prepara, né? O nosso cliente é a mesma coisa. E como que a gente se prepara? Não é só pensando na apresentação, no layout do nosso ponto comercial, mas também naquilo que a gente vai falar, na maneira que a gente vai conduzir o nosso cliente ao sim, certo? Tá melhor ainda ou você ou ainda tá cortando? Me preocupa um pouco. Tá ok? Beleza. Gente, segundo ponto que eu queria colocar aqui para vocês é que eu trabalho com empresários e empreendedores há mais de 15 anos. E se tem uma coisa que atrapalha o sucesso de muitos empreendedores e empresários, é a vergonha e o medo de vender. Então, muitas vezes eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, isso é bonito, isso é legal, mexe com o meu ego, mas eu não quero ser vendedor porque tem vergonha, porque acredito que vender é feio. E pelo contrário, gente, vender é ajudar as pessoas. É tão nobre quanto ser empreendedor, né? Então, assim, muitas vezes a gente se depara com empresários que têm grandes soluções, que resolvem demandas que tiram o sono e que geram desconforto nos clientes. Mas na maioria das vezes o cliente não sabe o que você tem para vender porque você não oferece, porque você não conta e você não faz isso porque você acredita que ser vendedor é se humilhar. E pelo contrário, é ajudar as pessoas. Quando você não oferta, você nega socorro para as pessoas que não conseguem resolver as suas demandas com a rapidez e agilidade que você faz. Então imagine a seguinte situação: muitas vezes quando você se coloca diante de um cliente e você não faz uma oferta, quando você não vende o seu produto, como se você andasse no deserto, com uma jarra de água escondidas nas costas, porque você tem dúvida, receio, medo ou vergonha de contar aquilo que você faz. E nós precisamos entender que vender nada mais é do que entregar o seu conhecimento pelo investimento do seu cliente. E isso é bom para os dois lados, uma via de mão dupla. Hoje mesmo, e tem uma coisa que é muito legal, assim, tem muito orgulho de contar, não sei, eu não conheço todo mundo que está aqui, mas alguns já me conhecem. Tem algo que eu acredito que acho que é um dos maiores diferenciais. Eu, além de vendedora, também sou consultora de empresas, né, empresários, capacito, monto times comerciais e, e sou mentora junto com o Windel. Eu tenho para mim, Windel, que o nosso maior diferencial é justamente o fato da gente estar nos dois lados. Sermos empresários, termos a nossa empresa, viver os jogos que todos os dias e poder também sentar à cadeira de quem vive. Deus sabe, não estou em casa, estou num quarto de hotel, sabe por quê?
Estou em outro estado fazendo o trabalho do meu franqueado essa semana na rua PAP, batendo de porta em porta, abrindo ponto comercial para entender como que é o dia a dia das pessoas que estão levando o nome da minha empresa para frente, que estão trabalhando comigo. Como que eu vou treinar, como que eu vou capacitar uma pessoa se eu não sei quais são as objeções que ela se depara, quais são as dificuldades que ela tem na hora que ela vai fazer a entrega do meu produto. E hoje, a gente sai para aprender, sai para trabalhar, e eu cheguei, para quem não sabe, tem uma operadora de celular, e eu cheguei em várias lojas para que eles fossem meus revendedores do chip, né? Do chip do meu celular. E eu perguntei para todos, qual é das 3 grandes operadoras que você já vende aqui, a que você mais vende? E a resposta foi unânime. Aquela que nós mais oferecemos. Não é a que tinha o cartaz mais bonito, não era a que tinha o ID banner na porta, não era a que estava com adesivo no balcão, é aquela que nós mais vendemos. Então, quantas vezes você tem ofertado o seu produto, o seu serviço para o seu cliente? Será que você não tem andado no deserto com a jarra nas costas? Será que você não tem se preocupado com tantas coisas e esquecido do principal, que é fazer a oferta? Contar para o cliente? Né? Então, assim, vender é ajudar as pessoas, não é se humilhar. Esse é o primeiro ponto, então. E a gente sempre precisa ter muito claro que se você se encolhe e não faz uma oferta, talvez você até perca alguns reais. Mas quanto perde um cliente que não sabe que você poderia estar resolvendo as questões dele? Quanto perde um cliente que continua procurando, sendo que você é ou tem a solução? Não é só sobre você, é sobre o teu cliente também, né? Vamos lá, então. Tudo certo por aqui? Estão me ouvindo, Wendel? Beleza, que bom. Que bom. Então, assim, voltando, então, só para compartilhar, Wendel, abrindo um parêntese, que aula estou tendo essa semana? De estar diante do cliente, ouvir as objeções, entender. Já mudei toda a minha estratégia, já mudei até o planejamento estratégico do meu 2025. Sabe por quê? Porque eu ouvi o cliente. Estou recém no segundo dia. E aí eu quero perguntar para essas pessoas, para esses empresários que estão aqui, o quanto você tem ouvido o teu cliente, o quanto você tem se colocado na linha de frente para viver de fato o game. É importante nós nos capacitarmos, é importante nós sairmos da empresa, termos um momento onde a gente sentar e ficar na parte mais estratégica, mas é muito importante você viver o jogo na linha de frente também. A escuta ativa é uma das principais técnicas, a mais batida provavelmente é que você já ouviu mais vezes. Ouvir, melhor ouve. Mas a questão é o quanto você tem ouvido. O quanto você tem ouvido, o quanto você tem se colocado na posição de vendedor na tua empresa. Eu tive vários insights hoje, vendendo, sendo vendedor da minha empresa. Vezes eu sou a dona, vezes eu sou a gestora, vezes eu sou estrategista, vezes eu sou financeiro, vezes eu sou marketing. Mas isso a gente faz não com a mesma frequência que ser vendedor. Você precisa ser vendedor sempre. Sempre no seu negócio. Certo? A gente podia trazer várias coisas aqui, mas eu também queria trazer mais um ponto que é muito importante, que é a questão do preço. Muitas vezes você talvez não está faturando quanto você gostaria, porque você acredita que você precisa baixar o seu preço para vender mais, né? E essa
sentimento de ter que baixar o preço está diretamente relacionado à mentalidade, que é o que nós estamos trabalhando nessa aula de hoje, né? Então, assim, quero falar para vocês que com total certeza, o preço, com certeza, ele precisa ser considerado, mas ele não é o motivo principal pelo qual o cliente fecha com você. Na maioria das vezes, não é. E sim a forma como você se posiciona, como você conduz a tua negociação com o cliente e como ele te enxerga diante disso. Inclusive quando você está vendendo. Sua entonação de voz, sua expressão, sua autoconfiança, e isso está diretamente relacionado ao quanto você estuda o seu produto, serviço, seu mercado, o quanto você entende daquilo que você diz entender, o quanto você sabe daquilo que você diz saber. Quando o cliente se depara com um vendedor, com um empresário que tem total controle sobre o seu produto, serviço, domínio sobre o seu mercado, o preço é apenas um detalhe. Apenas um detalhe. Tanto é que eu quero fazer uma pergunta para você agora. Se preço fosse o único, se preço realmente fosse o fator decisivo, ou que está fazendo com que o cliente não compre de você, todos os clientes que passaram nos últimos dias pela sua empresa teriam comprado? Vou perguntar de novo. Se preço fosse o único motivo pelo qual o cliente não comprou de você, você teria 100% de aprovação dos clientes que passaram por você, que ouviram a sua oferta, que conheceram a sua loja, que escutaram sobre o seu produto? Provavelmente não. Provavelmente não. E eu quero te fazer mais um convite. Agora eu quero que você se coloque, faça um remember e se coloque na condição de cliente. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão de comprar única e exclusivamente pelo preço? Pelo preço. Eu aposto que as últimas compras, os últimos investimentos que você fez, seja para o seu lazer, seja para a sua casa, para a sua família, essas decisões elas não foram pautadas única e exclusivamente em cima do preço. É o motivo pelo qual você não está tendo o que você gostaria de ter. Ele com certeza é importante e ele não pode ser negligenciado, mas ele é apenas um dos itens, dos indicadores que você precisa olhar dentro da sua empresa. E tem várias coisas aí que podem, inclusive, anular a questão da diferença de preço quando você é pequeno e às vezes você não consegue ter barganha na hora da compra para concorrer com o seu cliente, que é maior, né? Então, bastante atenção nisso. Muito importante. E se você é pequeno, outro ponto que eu quero colocar aqui é que pare de se desvalorizar e achar que não vende porque é pequeno, porque está do lado do gigante, e olhe para as coisas boas que você pode fazer para o seu cliente e que você não consegue controlar, né? Então, assim, busque dados concretos para pensar nos motivos pelo qual talvez a sua venda não está sendo exatamente como você gostaria. Não fique achando que é isso, achando que é aquilo, né? Busque dados concretos e direcione o seu cliente sempre para a melhor opção, que com certeza é você. Se posicionando com conhecimento, com técnica, com comunicação ajustada, com mentalidade comercial, entendendo que você é a melhor solução para o cliente. Eu tenho certeza que você não vai ser, porque você, inclusive, não quer ser lembrado como o mais barato, e sim como o melhor naquilo que faz, como a melhor experiência, como a melhor entrega, como a melhor solução. Eu tenho certeza que se você está aqui às 19, às 20 horas da noite, participando de uma aula para ter melhores resultados, é porque você não quer literalmente ser lembrado como o mais baratinho, e sim como o melhor. Então, se comporte como tal.
Se comporte como tal, cabeça erguida, olho nos olhos, autoconfiança, postura de quem domina aquilo que faz. É isso que o seu cliente procura, é isso que o seu cliente precisa, certo? Maravilha? E se você fizer tudo isso e mesmo assim os nãos acontecerem, tá tudo certo, porque o não que você leva não é para você, é para o seu produto e serviço naquele momento. Whindersson, você faz ideia de quantos não eu levei hoje? Ah, imagino que a maioria foi não, né? A maioria foi não. E cada vez que eu saía de uma porta. Oi, deixa eu te contar, tô em Santa Catarina, tá chovendo, corri na chuva, bati de porta em porta e cada vez que eu levava um não, eu pensava, quantos eu ainda preciso para ir para casa? É Quantos demais, né? eu ainda preciso para ir para casa, né? E tô aqui feliz da vida, levei vários nãos, mas levei alguns sims que já são suficientes para amanhã eu ir de novo. Que Eu ir de top, novo. que top. Eu ir de É isso novo. aí. Então, então assim, galera, não deixe meia dúzia de nãos paralisar, trancar ou fazer com que você duvide da sua capacidade de transformação com seu produto e serviço. Acredite. E, Wendel, a tua pirâmide, ela é perfeita. E eu fiquei pensando, se eu fosse fazer a minha, eu colocaria mais um degrau, que Olha, seria a persistência. A olha só. persistência. Olha aí, Não já, desista. já Não mais uma desista de pirâmide, mais uma melhoria na pirâmide aí, olha só. Olha o poder do grupo, né? mais Olha uma o poder da conexão, né? melhoria. Tenha paciência, sim. Que top. É. Tenha paciência, tenha, mas tenha doses diárias de persistência, de persistência. E, a gente já conseguiu deixar claro aqui para o pessoal que mentalidade ajustada faz toda a diferença. E esse é o ponto de partida. Seja para você ser dono, seja para você ser né, ou se colocar na condição de venda, enfim, né? Eu fiquei pensando hoje, né, Wendel? As pessoas me perguntavam porque aí eu fiquei toda molhada, molhar o cabelo, né? Chuvisqueiro, e aí eu falava, abordava com as pessoas, abordava as pessoas e eles perguntavam quem é o dono? E eu dizia eu sou o dono. Então, não tenha vergonha de correr na chuva e de falar do seu negócio. Só tem coragem de fazer isso quem tem mentalidade de dono também. Mentalidade comercial vencedora e mentalidade de dono. É por isso que a gente está aqui. No meio de donos que com certeza vão fazer um 2025 extraordinário. Top. Show de bola. Olha aí, pessoal, que espetáculo, né? E aí, olha como que isso conectou bem com a questão, né, que eu falei da mentalidade. Tem uma coisa, Karine, que eu acho muito importante, que eu sempre falo, né, que um empresário, para ele conseguir ter sucesso, ele precisa de uma coisa que eu chamo de firmeza emocional. Firmeza emocional, o que que é firmeza emocional? Recebe um monte de não, um monte de não. Tem mês que o comércio é péssimo. Não sei aqui no negócio de vocês, mas no meu negócio, no ramo farmacêutico, mês passado, novembro, foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Se for o pior mês do ano, sabe? E aí, se a pessoa não tiver firmeza emocional, ela acha que o negócio dela está indo por água abaixo, sabe? Nossa, vou quebrar, né? Que mês horroroso, né? É funcionário que sai, é funcionário que, né, que pisa na bola e etc, e é demissões, etc, várias coisas que acontecem, né? Então, assim, a gente precisa ter muita firmeza emocional, porque senão você vive abalado, né? O pequeno empresário, ele está sempre sendo submetido, né, a muitos nãos, né? Então, daí a importância desse tema que a gente trouxe hoje para falar para vocês, da mentalidade, né? Mentalidade vencedora, mentalidade positiva, eu sempre falo, né? Bater no peito, né? Eu consigo, eu vou para cima, é uma coisa que eu uso, meus rituais, né? Que eu falo o tempo todo, sempre quando bate aquela, sabe, aquele medinho, sabe? Bate aquele medinho, aquele, aquela desconfiança de você mesmo. Ah, eu não sou tão bom quanto eu imaginava, eu não sou tão bom. Então, sempre usa aquele ritual de dizer: não, eu sou bom sim, eu vou para conseguir, eu vou para cima, eu vou fazer o que precisa ser feito.
Então, assim, mentalidade. Primeira coisa, tá sem uma mentalidade vencedora, né? Uma mentalidade de dono e uma mentalidade de vendas, uma cultura de vendas, e isso começa com o dono, né? Com o dono, você não consegue construir, né? Por exemplo, uma equipe, né? Também de alta performance, uma equipe que tem uma mentalidade, um senso de dono, que pensa e age como se fosse dono do negócio. Você é o modelo, a gente fala, né? O dono é o modelo, é o reflexo. A empresa é o reflexo do dono, né? É A isso aí. equipe é o reflexo do líder. Beleza, pessoal? Então, muito bem, olha só, nessa noite, uma reunião bem rápida. Nós quisemos trazer para vocês aqui também de uma forma até um pouco superficial, sabe? Esses dois pilares, uma mentalidade, a importância de você ter uma mentalidade vencedora sempre, tá? Você não desanimar, tá? Dono que fica desanimado, né? Tô meio desanimado, não sei o que. Então, meu filho, se você tá meio desanimado, então imagina o seu time, né? Imagina o seu time. Um dono assim, né? Não pode. E a importância de você também criar dentro da sua empresa uma cultura de vendas, realmente, sabe? Aquela coisa de, não, se não bater meta, nós vamos ficar triste ou revoltado, não ficar revoltado. Não bateu a meta, não bateu a meta, não, tá tudo bem, tá todo mundo sorridente, do mesmo jeito, entendeu? Não pode, né? O time que tem cultura de venda, não bateu a meta, isso tem que incomodar, né? Muito bem, pessoal. Então, para finalizar, quero pedir a vocês agora mais uns 10 minutinhos no máximo de atenção, que eu quero compartilhar com vocês, para vocês conhecerem, né? Se vocês quiserem, junto conosco, né, desenvolver os outros pilares, né, que são fundamentais para o sucesso de uma empresa, eu queria mostrar para vocês, não precisa sair correndo, tá bom? Isso aqui a gente mostra, para quem achar que é o momento que vale a pena, cai para dentro, quem achar que não, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá bom? É, queria mostrar para vocês, para pelo menos vocês saberem que existe, né? O nosso programa de mentoria premium, meu negócio, minha felicidade, que é isso que eu e a Karina Andrade vive, né? E defende, né? A gente defende que só faz sentido a gente ter uma empresa se for para a gente ser feliz. Então, por isso que a gente chamou de mentoria Meu Negócio, Minha Felicidade. Essa mentoria começou primeiro nos Estados Unidos, com empresários, né, dos Estados Unidos. Ela se chamava My Business, My Happiness, no inglês, né? Depois a gente trouxe aqui também para empresários do Brasil, para vocês conhecerem como é que funciona, né? O propósito da nossa mentoria, ó, é ajudar você a construir uma empresa muito lucrativa e que te dê tempo livre para aproveitar a vida, né? Quais são os pilares da nossa mentoria? Basicamente, ó, no nosso programa, a gente trabalha 3 pilares, tá? Fundamentais. O primeiro, que eu chamo de gestão de si mesmo, que é toda a questão da mentalidade do dono, né? Do eu, da domínio pessoal, firmeza emocional, autoconhecimento, né? Você se conhecer como líder, por exemplo, né? Qual é o seu estilo de liderança, né? Tudo isso a gente trabalha na nossa mentoria, né? Dentro desse pilar que é a gestão de si mesmo, porque primeiro é o eu, né? A empresa começa pelo dono, né? Se o dono não se transformar, a empresa também não se transforma. É o ser. Lembra lá da pirâmide? O ser, pilar do eu, do ser. Então, a gente trabalha isso muito fortemente na nossa mentoria, esse primeiro pilar, tá? O segundo pilar é gestão de pessoas. Aí a gente trabalha toda a parte da equipe de funcionários, né? Com o objetivo de construir uma equipe enxuta e de alta performance, né? A gente trabalha muito forte lá os pilares da cultura e da liderança, né? Construir um time que pensa e age como se fosse dono da empresa, um time que funciona mesmo quando você não está presente. Esse ano eu tive o privilégio de passar 50 dias de férias nos Estados Unidos. Olha que beleza, né? E o que que aconteceu com a minha empresa? Não aconteceu nada, continuou aqui funcionando, batendo meta, e meu telefone não ficou tocando com gente me perturbando o tempo todo, né? Com pepino e abacaxi para eu descascar. Não, a empresa funcionou normalmente e eu pude desfrutar minhas férias em paz. Isso acontece todo ano, não trabalho finais de semana, não trabalho feriado, né? Tenho realmente liberdade de ir e vir, porque eu consegui construir uma empresa que me serve, né? E não eu que a sirvo, né? Ou seja, ela é um elemento da minha vida, ela que se encaixa na minha vida, não eu que vou me encaixar nela, tá? Então é isso, a gente ajuda você a construir também na sua empresa.
E um terceiro pilar, opa, aqui saiu os números tudo errado lá, 1 e 1, seria 1, 2 e 3, olha aqui, 1, 2 e 3, depois eu vou corrigir. O terceiro pilar é a gestão do negócio em si. Aqui a gente trabalha muito fortemente o pilar das vendas, né? Pela presença da Karine Andrade aqui com a gente, o privilégio que a gente tem de ter ela conosco na mentoria. Então, ela trabalha fortemente o pilar das vendas, tá? O pilar de finanças também, né? De marketing, de estratégia, planejamento estratégico é algo muito forte que a gente trabalha, questão de precificação também, coisa que a gente trabalha bastante na nossa mentoria. Tem mais alguns outros pontos, esses são os principais. Tudo isso aqui a gente aborda e trabalha dentro, desenvolve, né, o dono em relação a tudo isso daqui. Como que funciona a mentoria em si? Olha só. Imagine que você entrou hoje na mentoria. A primeira coisa que vai acontecer, nós vamos fazer com você uma reunião individual para um diagnóstico inicial do seu negócio, né, e elaboração do seu planejamento estratégico. Então, a gente se reúne com você sem pressa nenhuma e a gente vai te escuta bastante, sabe? Uma reunião demorada e te ouve todas as suas dores e as suas angústias, né? Você abre seu coração e a gente ouve, 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 e aí a gente faz um diagnóstico e a gente elabora para você um plano. É como se a gente estivesse no seu lugar, o que a gente faria? A gente te entrega esse plano por escrito e a gente te acompanha durante todo o período que você ficar na mentoria para você colocar esse plano em prática, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, você continua junto com a gente, participando das reuniões ao vivo, reuniões parecidas com essa aqui de agora que você está tendo, você está participando, mas mais profundas, né? Assuntos mais técnicos realmente, de mais ensino aprofundado realmente, a cada 15 dias, às terças-feiras, na verdade é 8h30 a reunião, a gente está tentando mudar para 8 horas, para ficar um pouco mais cedo, tá? Mas atualmente é 8h30, 8h30 da noite, horário de Brasília, de 15 em 15 dias, sempre na terça-feira, tá? Terça sim, terça não. Então, na próxima terça agora, se eu não me engano, já tem reunião de mentoria, reunião com todos os empresários que participam ali, a gente traz algum conteúdo, discute caso de cada um deles, para a gente avançar aí, né, no crescimento do negócio, tá? Você tem o grupo do WhatsApp, né, para troca de informações e network entre os empresários, tem empresários de vários ramos, você consegue ter ali vários pontos de vista, e ali as pessoas conversam bastante, trocam ideias, né, sobre o negócio delas, e um aprende com o outro. Você tem acesso direto aos mentores, a mim e a Karine, pelo WhatsApp, nosso WhatsApp pessoal. A gente ainda consegue entregar isso, né? Eu falo que a mentoria é em grupo, mas o acompanhamento ainda nesse momento, pelo número de empresários que a gente ainda consegue fazer um acompanhamento individual e a duração dessa mentoria é de 6 meses, ok? Durante 6 meses a gente caminha ao seu lado, te ajudando a construir a empresa que você merece, que você deseja, tá? O que mais que a gente tem na mentoria? Nós temos a nossa plataforma de conteúdos, né? Nós temos hoje na mentoria mais de 130 aulas gravadas, um verdadeiro Netflix, né? Não tem nem como você assistir tudo, né? Relaxa, né? Tem como assistir a Netflix inteira. Você entra na plataforma, escolhe um tema interessante que você acha que você mais precisa desenvolver nesse momento. Você vai ter ali sobre tudo que você possa imaginar para a sua empresa e muita aula também sobre desenvolvimento pessoal. A gente traz convidados também, né? A gente trouxe aqui o Tiago como um convidado nosso que falou sobre investimentos. A gente trouxe o Glendon, que falou para a gente sobre finanças pessoais, né? A gente trouxe uma menina que eu esqueci, a Priscila Machado, que falou para a gente sobre Google Ads, né? Especialista em Google Ads, falou tudo sobre a gente, está tudo gravado na plataforma. Tivemos uma aula incrível, né, com o professor Braguinha, né? Falando sobre ansiedade, né? Ele trouxe uma palestra sensacional com o título A Vida é Assim, uma palestra realmente transformadora. Então, sempre que a gente entende também que a gente precisa o time, né, de empresários precisa desenvolver alguma área da vida deles que foge da nossa expertise, a gente traz um convidado especial para dar essa aula e essa aula fica gravada, beleza?
Além disso, dentro da plataforma, você tem acesso liberado a todos os nossos treinamentos, todos, tudo que a gente tem como treinamento. Por exemplo, o treinamento da Karine Andrade, Vendedor Sim Senhor, que eu tenho certeza que é o melhor treinamento de vendas do Brasil, acho que são mais de 40 aulas de vendas, tudo que você precisa saber sobre vendas está aqui dentro desse treinamento, tá? É sensacional esse treinamento, eu já comprei ele sozinho, né? Separado para o meu time lá da empresa, né? E ela treinou o nosso time todo lá durante 5 domingos consecutivos. A gente treinava domingo à noite, na hora do Fantástico, né? Está lá dentro Bom, disponível mais um treinamento da Karine Andrade, que você pode aplicar para o seu time também, que é o mapa do atendimento, tá? Um terceiro treinamento dela, que é o Lidere, sobre contratações assertivas, te ensinando a contratar, está lá disponível também, dentro da plataforma. Aí tem lá o meu treinamento, programa de formação de líderes, tudo que você precisa saber para ser um líder melhor, para desenvolver dentro da sua empresa uma equipe enxuta, de alta performance, que bate meta, mesmo quando você está de férias, quando você está ausente. Tem o meu treinamento também, planejamento estratégico para pequenas empresas, tá? Um outro treinamento que é o perfis profissionais, né? Onde você aprende, entende quais são os perfis de funcionários que você precisa ter para cada cargo na sua empresa, um treinamento também muito especial, e o treinamento de precificação e vendas, né? Treinamento bem interessante que eu tenho sobre precificação, usando uma metodologia pouquíssimo conhecida no Brasil, que eu utilizo na minha empresa, e os nossos alunos da mentoria já têm aplicado nas empresas deles também, e tenho colhido grandes resultados nesse modelo de precificação, tá? Praticamente quase todas as empresas brasileiras que eu conheço não sabem colocar preço, não sabem precificar mercadoria. Aqui eu falo sobre a ciência da precificação, beleza? Você ainda tem dentro da mentoria, lá dentro da plataforma, os nossos livros digitais. Eu sou autor de 2 livros, A Técnica BBF e o Poucas Palavras, Muito Poder, e a Karine é autora, né, coautora do livro Virei Líder e Agora, tá?